Essa é a aula de permutação simples, com repetição e circular, de Luciana Nascimento, Juliana Mate, Bruno Adegas e Daniela Rai. Vamos começar então. A definição de permutação, ela leva em consideração o seguinte: a permutação ela é um caso particular de arranjo. Arranjos são formas que a gente pode estar ordenando as coisas. Ordenando é uma palavra muito importante na permutação, porque a permutação é basicamente a ordenação de elementos, onde a ordem deles vai importar no contexto geral. Ou seja, se tem um elemento repetido ou se eles estão em uma roda e como essa roda vai se modificar. Então, a ordem dos elementos vai importar muito na permutação. E aí, a gente vai estar diferenciando eles para poder calcular de quantas formas a gente pode estar ordenando todos esses elementos. Agora, um exemplo simples e rápido de uma permutação simples entre P, Q e R. P, Q e R são três elementos distintos e a gente pode estar modificando a ordem deles para a gente estar formando um total de 6 combinações possíveis entre esses três elementos, que seria PQR, PRQ, QPR, QRP e assim vai. A gente pode estar modificando eles de várias formas para a gente estar tendo as diversas ordens que a gente pode ter entre esses três elementos. Aí nessa aula vai ser abordado três tipos de permutação. A permutação simples, que foi a que a gente falou lá no último slide, com os elementos distintos e de uma forma bem tranquila mesmo. A gente vai ter a circular, que ela já vai estar abordando as ordens em algumas formas mais cíclicas, onde não tem um começo nem um fim. A gente vai estar apresentando situações que o circular estaria se encaixando. E a com repetição, que ela só difere da simples por ela ter elementos repetidos. Então, sendo que eles não poderiam estar entrando numa classificação geral de modificação, porque a ordem vai importar, mas se os elementos forem os mesmos, aí não vai estar importando tanto se eles estariam um no começo e outro no final, e se tocar, vai ser a mesma coisa. Então a gente vai estar explicando isso ao longo da aula. Para ficar simples o entendimento das fórmulas que vão ser apresentadas em relação a cada tipo de permutação, tem uma legenda aqui, onde a gente pode observar que tem o N, que é a quantidade de elementos, o K, que é a quantidade de posições, o P vai estar relacionado à permutação e A é arranjo. Então vamos começar. Para facilitar o entendimento das fórmulas, eu vou explicar como é que funciona o fatorial, que é uma ferramenta que se usa muito para calcular as permutações, a simples, a com repetição e a circular. Então vou estar explicando esse conceito direitinho aqui do fatorial. O fatorial ele é um número inteiro que vai estar seguido de uma exclamação. O que quer dizer essa exclamação? Essa exclamação quer dizer que a gente vai pegar esse número inteiro e a gente vai estar multiplicando ele sequencialmente por ele vezes ele menos 1, e aí vezes esse resultado aqui menos 1 também, que seria o n normal menos 2, até a gente estar multiplicando por 1. Então, a gente, por exemplo, teria que fazer assim. O fatorial de 3 fatorial, ia ser basicamente igual a 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser igual a 6. Então, gente, vocês podem ver que o conceito é bem simples de fatorial. É só ir multiplicando sequencialmente até dar o 1, e aí você faz a conta normal. É bem simples. Agora vamos para a explicação de cada uma permutação. Permutação simples.
Essa daqui é a fórmula básica da permutação simples. Só que essa fórmula ela vem de algum lugar, que é essa fórmula, a fórmula de arranjo. E o arranjo ele vai levar em conta a quantidade de fatores e a quantidade de posições, que a gente explicou anteriormente, é o N e o K. Só que no caso da permutação, o arranjo ele vai ter a mesma quantidade de posições para a quantidade de fatores. Então, simplificando essa fórmula, ela vai ficar desse jeito, que o K vai ser igualzinho ao N. Então, isso daqui vai dar zero. E aí, no final, a gente vai ter essa fórmula aqui que a gente mostrou logo no começo. Então, é uma simplificação e a gente acaba só fazendo o fatorial da quantidade de elementos que a gente tem no nosso cálculo. Bom, agora um exemplo para a gente poder ver alguma aplicação real de cálculo com a permutação. Aí aqui vem um exercíciozinho. Em um carro, além do motorista, pode ser transportado mais 4 passageiros. Um banco de carona, o famoso lugar da frente, o banco de trás, que tem a posição central, a posição da janela direita e a posição da janela esquerda. Aí aqui está perguntando quantas formas a gente pode dispor os passageiros, não considerando o motorista no carro. Então, a gente tem 4 passageiros e a gente tem 4 assentos. Então, a gente simplesmente vai fazer a permutação simples disso, que vai ser igual, utilizando a última fórmula, vai ser o 4 fatorial. Então, com esse 4 fatorial, a gente já pode saber que vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que isso vai ser igual a 24. Agora vamos para a permutação com repetição. Bom, a permutação com repetição, ela é, como já diz, é com elementos repetidos. Então ela deve ser uma forma diferente, pois os elementos eles estão permutando entre si. Ou seja, essa fórmula aqui, ela vai ser em relação ao número de repetições que vai ter nos elementos que vão estar dispostas aqui em cima. Ou seja, a gente tem que saber o que vai repetir antes de estar fazendo qualquer cálculo. Que aí vai estar tudo informado ali em cima do P de permutação. Aí a gente pode observar o seguinte. Permutação da palavra matemática. Ela ficaria da seguinte forma. Sem levar em consideração as letras repetidas da palavra matemática, se a gente fosse fazer um anagrama dessa palavra, considerar quantos anagramas a gente poderia fazer da palavra matemática, fazendo uma permutação simples, que seria o 10 fatorial dos 10 elementos que a gente tem das 10 letras, a gente teria um total de 3.628.800 combinações. Só que isso está errado. Isso está errado. O correto seria 151.200. E a gente pode perceber que esses dois números aqui eles têm uma diferença gritante de um para o outro. Aí aqui eu vou explicar melhor por que acontece essa diferença com esse exemplo aqui. A pergunta é, quantos anagramas a gente pode fazer com a palavra Marajoara? Bom, a gente já pode observar que aqui em cima estão dispostas quantas repetições vão ter, que vai ser a repetição da letra A, que tem 4 vezes aqui, e da letra R, que tem aqui e aqui. Então, a gente vai poder observar que tem o número total, que são 9, aqui em cima, que a gente pode observar aqui, e as duas repetições aqui embaixo, que é a fórmula. Então, a gente vai fazer mais ou menos assim. A gente vai
diminuir o 9 fatorial, a gente vai fazer até ficar só um número comum com os números de baixo. E aí a gente vai poder fazer o seguinte, a gente vai poder cortar para facilitar os cálculos, corta esse 4 fatorial, e aí a gente consegue estar fazendo um cálculo bem mais simples, que seria isso daqui, e aí a gente vai poder ter o resultado final, que é 7.560, que é o resultado dessa permutação, que é um resultado bem menor do que se a gente fosse estar simplesmente fazendo a permutação simples de 9, que ia dar um número bem maior. Ou seja, isso se dá pelo seguinte: na palavra marajoara, algumas vezes estaria apenas mudando o A de lugar, trocando, por exemplo, o primeiro A com o último A. Então não ia fazer diferença nenhuma na palavra. Então essas combinações são a mesma. Então não seria levado em consideração. Por isso que vai estar diminuindo esse número. A permutação circular na matemática, ela é um tipo de permutação que ela vai levar em consideração ordenações cíclicas. Ou seja, uma ordenação cíclica seria aquela que ela meio que não tem um começo e nenhum fim, obviamente. Então, assim, ela vai ter, por exemplo, um conjunto de elementos aqui em uma roda, por exemplo, isso daqui é uma roda de crianças. E aí, se a gente simplesmente trocar isso aqui, as bolinhas em posição em uma ordem horária, não vai estar mudando a ordem, porque esse daqui ainda vai ser 1, esse daqui vai ser 2, esse daqui vai ser 3, e não vai mudar a ordem. Então a gente teria que estar modificando essa combinação de uma forma que ela realmente esteja mudando a sua ordem comum. Bom, como a gente pode fazer isso? Isso está nessa fórmula aqui, n fatorial sobre n. Por quê? A gente pode explicar isso no próximo slide. Ó, eu vou explicar com um exemplo. Então, assim, o exercício é: de quantas maneiras 6 crianças podem se organizar para brincar de roda? Então, é o seguinte, vamos fazer um desenho aqui. Cada bolinha dessa vai ser uma criança. E aí, a gente vai estar representando. Aí, a gente tem 6 crianças. A gente já sabe que a gente não pode simplesmente girar isso daqui no sentido horário ou no sentido anti-horário, tanto faz. Então, aquela fórmula ela se daria mais ou menos como: a gente iria travar uma das opções aqui, dos elementos da ordem, e aí a gente vai permutar os outros elementos em relação a esse primeiro, que aí esse daqui ele vai estar passando entre cada um desses outros elementos até ele voltar para o lugar normal. Então ele estaria passando por tudo. Então, utilizando aquela fórmula, ia ficar 6 fatorial sobre o próprio 6. Então, isso daqui, a gente podendo decompor isso, ia ficar assim, ó. Para ficar mais fácil, a gente faz 6 vezes 5 fatorial. Que aí eu vou poder estar cortando o 6. E aí eu só vou ficar com o 5 fatorial. Que aí a gente já pode saber que o 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que a resposta disso é 120. Então, 6 crianças podem se organizar de 120 maneiras em uma roda. Gente, é bastante, é um número bem grande, mas que esse conceito de circular é bem mais simples do que a gente imagina. É basicamente fazer o n total menos 1 e aí faz o fatorial desse resultado. É bem simples. Bom, essa foi uma aula de conhecimentos básicos em permutação.
com alguns exemplos e exercícios. E muito obrigado pela atenção e